aí um contexto de socialização e diminuição das atividades delinquentes, dos problemas de criminalidade. E o que fica muito claro que tratam-se de políticas transversais, políticas que envolvem educação e cultura, que envolvem planejamento urbano, que envolvem desenvolvimento econômico e, sobretudo, uma questão esportiva também. Eu acho que essas feições, esses aspectos, são o pano de fundo da questão da criminalidade, da segurança, né, os problemas de segurança pública que Taubaté vem enfrentando nos últimos tempos. Não só a própria região metropolitana como um todo, o Vale do Paraíba vem passando por esse tipo de situação. Então, essas políticas transversais, como colocado até em alguns discursos em comum, mencionado aí pelo Paulo, os candidatos evidenciam que o problema policial é um dos elementos a serem abordados na questão de segurança pública do município. Eu gostaria de ouvir até, inclusive, também a opinião do Dr. Osório, que também já trabalha há tanto tempo com a questão dos jovens, dos adolescentes. Realmente, você diria que essas propostas desses candidatos, elas acertaram na mosca, como propostas, né? Não quer dizer que vão ser realizadas, mas é por aí mesmo, são muito parecidas, por sinal. Sim. Boa noite a todos, boa noite ao Paulo, a Sueli, a todos que nos assistem. Realmente, o enfrentamento da violência é um enfrentamento que demanda múltiplos olhares e múltiplas ações. As causas geradoras da violência são múltiplas. Nós temos desde as causas mais remotas até as causas mais imediatas, mais próximas. Nós temos aí contextos locais e contextos gerais que, de uma certa forma, contribuem com a situação da violência. Não podemos esquecer que somos de um país relativamente violento. Temos aí inúmeras frentes a serem desbravadas e serem enfrentadas, como é o caso, por exemplo, do porte de armas, né? Nós temos aí, o Brasil é um país que tem muita arma. Nós temos aí a questão do tráfico de drogas, enfim, problemas que não são só locais. Mas nós temos também que fazer o enfrentamento de problemas locais. Muitas vezes atuando com as causas mais próximas, que é, por exemplo, a questão da impunidade, de uma polícia investigativa que está muito ineficiente. Nós sabemos que, não obstante a força de vontade que nós temos dos nossos policiais civis, nós temos poucos policiais na cidade. Nós temos uma cultura de não investigarmos crimes de homicídio que envolvam pessoas envolvidas com tráfico, porque sempre houve uma crença de que são pobres se matando, pobres ligados ao tráfico, então isso não demanda tanta ação do Estado e isso faz um recrudescimento da violência. Nós temos aí a questão da impunidade, nós temos várias frentes próximas, mas além disso nós temos as causas mais remotas, que é realmente uma fragmentação social muito grande. Nós temos aí um conglomerado de presídios que foi se acumulando em Taubaté ao longo do tempo, que evidentemente contribui para a violência, porque se nós temos presídios, nós temos familiares de presos que vêm para cá, sem as políticas públicas correspondentes de atendimento para essa população. Então, nós temos aí nos últimos anos também um descaso do Estado, do poder público local, em relação a políticas públicas para a criança e o jovem. Nós temos aí quadras que estão sem funcionamento, portanto, não há um induzimento da prática de esporte, cultura está abandonada, a prática de... nós temos que ter um olhar mais amplo sobre a questão educacional do próprio município. Eu vou dar um exemplo aqui, o município de Taubaté é um dos poucos municípios que gasta muito com bolsas de estudo para ensino superior, sem suprir as demandas do ensino básico, do ensino fundamental. Então nós temos que ter esse atendimento mais voltado para a vocação do município, que é o ensino fundamental, e não o ensino superior. Não, o município não tem que gastar com o ensino superior, a menos que tenha cumprido toda a questão do ensino básico. E nós não temos isso. Hoje nós não temos um atendimento universalizado de creches, de educação infantil de forma geral. Então eu acho que o poder público precisa investir mais, principalmente no segmento infanto-juvenil, investir mais no jovem, cursos profissionalizantes, lazer, educação, saúde e esporte. Nós precisamos dar esperança para o jovem.
Detalhe interessante, o doutor Osório podia ser candidato até, ele fez aí um programa já bem detalhado de quais poderiam ser as soluções e eu diria que está mais completo do que as propostas que a gente já viu dos candidatos a prefeito para a questão da violência. E aproveitando até, como já foi dito aí sobre a questão do aglomerado de presídios, né, que isso já está sendo alertado há uns 12 anos atrás, começou, né, a aumentar esse número de presídios, já se falava muito nisso, nesse risco. Inclusive, né, pela participação do internauta, o Zeca Cobra mandou para a gente aqui o seguinte: como explicar o fato de Tremembé abrir as portas para tantos presídios a ponto de transformar a instância turística religiosa em instância turística prisional? Segundo ele, isso aumenta muito a violência e realmente a gente está sentindo na pele o que está acontecendo. O Paulo gostaria também de dar uma opinião sobre essa questão específica colocada pelo Dr. Osório. Hoje mesmo, a nossa reportagem, ela esteve no bairro Marlene Miranda, que aconteceu um episódio insólito semana passada, em que, na pressa de inaugurar a obra, angariar votos para o seu candidato, o prefeito cometeu a loucura de surrupiar, não tem outro nome, 4 bancos do Quiririm para levar para Marlene Miranda para inaugurar uma praça no bairro de Marlene Miranda, mas mais do que o bairro, era curioso porque era uma academia ao ar livre, que eles chamam. E para inaugurar essa academia, um pouco o doutor Osório falou aqui, e o Jean também, essa falta de política pública, quando tento fazer uma coisa tão porca como foi feito lá, só para ter uma ideia, eles pegaram uma rua em que era caminho de ônibus, fazia parte do trajeto do ônibus, eles fecharam a rua, encheram de areia, improvisaram um campinho de futebol, né, que a contenção da areia é feita pelo meio-fio, uma coisa horrorosa. Bancos do Quiririm, adquiridos por empresários do bairro, da colônia italiana, que está lá, que se cotizaram para colocar os bancos e eles roubaram o banco para lá. Né? Então, junto com essa questão prisional, eu colocaria o seguinte: se você tem. O que seria mais grave? Né? Os bandidos serem soltos no dia dos pais ou das mães, né? E cria um certo terrorismo em cima disso, ou uma política social mambembe como essa, que não produz absolutamente nada, e muito pelo contrário, aquilo ali do jeito que foi feito é tão mambembe que já está sendo usado como ponto de venda de drogas. O que vocês acham disso? Eu creio que essa perspectiva e melhoria na gestão pública, conjugada com políticas mais adequadas do ponto de vista prisional, e aí envolve até uma questão da legislação federal, elas são fatores que convergem a contribuir com os problemas de segurança no geral. Eu acho que, pontualmente, algumas questões no município de Taubaté poderiam ser objeto de reflexão pelos candidatos a prefeito, pela Câmara e pela sociedade civil como um todo. Um planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós temos, por exemplo, cidades como São Carlos e outras do grande ABC que conseguiram diminuir muito o índice de criminalidade com um programa de melhoria pontual e firme da iluminação da cidade. Um segundo aspecto seria um programa de implemento das próprias câmeras em locais específicos, estratégicos, até mesmo porque hoje o centro de Taubaté é um dos poucos centros do Vale do Paraíba que é frequentado por todas as classes. Nós temos aqui um shopping a céu aberto que é o centro da cidade. De todas as esferas econômicas as pessoas frequentam. Então, é possível melhorar esse tipo de segurança aqui. Um outro aspecto que me parece interessante, envolver essas quadras esportivas e a criação de centros comunitários, porque grande parte desses jovens não tem um atrativo muito grande para ficar nos seus bairros participando de atividades culturais, além da própria educação, da própria escola, né? Ter um diálogo muito grande entre o diretor da escola municipal com a polícia militar e com o conselho tutelar.
E ainda, eu acho que seria muito viável pensar seriamente sobre a criação de uma guarda municipal que pudesse, além desses locais públicos, ter também nas escolas guarda municipal não armada, mas que pudesse dar um tom de segurança e não permitir que essas crianças fossem ali buscadas por problemas de tráfico de drogas, enfim. Então, são situações pontuais que podem ser vistas no médio prazo que contribuiriam sensivelmente para a diminuição dos problemas de ordem de segurança, né? Na questão, inclusive na reportagem já, né, que foi exibida, mostra a inversão que houve da homicídios em São José em relação a Taubaté. Nós crescemos e São José caiu. Eu gostaria até de colocar para o doutor Osório o seguinte: essa sensação de insegurança não tem a ver com uma sensação também, uma percepção dos cidadãos de uma corrupção generalizada que invade o executivo, legislativo, quem sabe até uma parte do judiciário, e a impunidade e a sensação de cidade abandonada e sem justiça. Isso também não faz mudar o comportamento das pessoas, dos cidadãos? Não tenhamos dúvidas disso. Se nós formos olhar hoje, Taubaté não possui uma política adequada na área de assistência social, por exemplo. Nós não temos CRAS e CREAS. É um dos poucos municípios do tamanho de Taubaté, se não for o único, que tem a população que tem e não tem uma rede de assistência social eficiente. Nós temos precários atendimentos na questão da saúde mental, da saúde e principalmente da saúde mental. Nós temos dívidas muito grandes na área educacional. Então, hoje, e nós temos aí a necessidade premente de fazermos uma revitalização da cidade mesmo, como um todo, das praças esportivas, das quadras, de lazer para esses jovens, de profissionalização para esses jovens. Então, a sensação de abandono para o jovem é muito ruim, porque o jovem ele precisa olhar para o futuro, planejar o futuro, ter perspectivas, ter projetos de vida. E acreditar nas autoridades também, né? Oi? Acreditar nas autoridades e na justiça, que ela vai ocorrer. Que acreditar nas autoridades, ter a autoridade como referência, ter o poder público como referência é essencial. Mas, além disso, ele precisa sentir isso concretamente. Ele precisa ter uma boa escola, ele precisa ter perspectivas profissionais, eventualmente com cursos profissionalizantes, possibilidade de acesso ao mercado. E hoje o jovem, principalmente o jovem da periferia, ele tem pouca perspectiva, porque ele está numa cidade que tem uma violência muito grande. Ele vive em espaços, contextos sociais que são muito abandonados, com uma sociedade também pouco atuante, e um poder público ineficiente, e com certeza são ingredientes para uma descrença do jovem. E o jovem ele precisa acreditar no futuro. Eu estou fazendo essa colocação porque não seria a violência só do jovem também, é uma sociedade que está mais violenta, não? Não tenhamos dúvidas que a sociedade como um todo, ela tem passado por momentos de maior ou menor grau de violência. Isso, já existem pesquisas sobre isso. O trânsito gera violência, a mídia gera violência, dependendo Isso bem aplicado a Taubaté, inclusive, né? Sim, tudo é aplicado a Taubaté. Agora, aqui nós temos um problema muito sério de falta de infraestrutura. Nós precisamos trabalhar mais com esse público infanto-juvenil. E precisamos também trabalhar com as causas imediatas. Nós temos aí, hoje, criminosos que precisam ser melhor investigados, que precisam ser melhor punidos. Nós temos A impunidade também faz gerar violência. Então, nós temos que atacar essas causas, mas também atacar as outras causas sociais que dependem de políticas públicas a curto, médio e longo prazo. Ok. E você, internauta, pode participar, deve exercer a sua cidadania. Estando no site, basta entrar no chat e bater um papo e você vai ser atendido pelo repórter Marcos Limão. Já temos aqui algumas questões. A Silvia Doná, ela coloca o seguinte: escolas boas não dariam mais resultados? Estamos aí nessa questão que a gente está falando, né? Depois seria interessante falar um pouco desse projeto até da formação de professores. O Davi Carneiro, ele coloca o seguinte: os bairros da periferia estão esquecidos há mais de 20 anos. E como evitar que o tráfico domine essas áreas, já que a repressão policial se mostrou ineficiente? É o que o Davi Carneiro diz. E o Mário Correia,
diz o seguinte: o PSDB local não poderia ter intercedido mais por nossa cidade na área de segurança, talvez falando aí da questão de policiamento realmente. E eu gostaria de acrescentar mais um tempero, assim, várias questões aqui, porque a gente vive uma situação dramática em termos de valores nessa sociedade. E curiosamente, nós temos um problema com autoridades. Um exemplo disso que vem de cima, as nossas autoridades maiores estão dando sempre um péssimo exemplo. Então nós temos desde policiais corruptos, seja na corporação civil, seja na corporação militar, como temos algumas autoridades corruptas, digo, o mensalão que está sendo julgado agora. Então, essa combinação de equipamentos sociais do Estado, educação decente, tudo isso não pode ir literalmente para o brejo se as instituições não forem moralizadas. Tem um estudo, a Alemanha, tanto que um tempo ela vem se posicionando de uma forma bem como uma grande liderança ali na comunidade europeia, porque ela praticamente acabou com os cargos comissionados na gestão pública. Ela revolucionou a gestão pública adotando critérios técnicos de gestão. Nós temos mais técnicos à frente da gestão pública do que aquelas pessoas que ali estão por razões de ordem política. E evidentemente que quando um critério técnico, com planejamento, com sistema, com organograma específico, visando a melhoria da gestão e de políticas transversais que envolvem educação, que envolvem a cultura e, sobretudo, a política de esporte, né, no município, sem dúvida alguma isso contribuiria, numa visão mais técnica, para diminuir o índice de criminalidade no local, pontualmente no município de Taubaté. Então, nós pensamos que uma política voltada para uma eficiência maior, uma meritocracia, inclusive no âmbito das escolas, com aqueles diretores de escolas que tenham uma capacitação, que possam ter condições de ouvir e preparar os seus professores, contribuiria muito para diminuir os problemas de ordem social que esses jovens enfrentam, né? Os grupos que vêm se reunindo aí na cidade, o qual eu tenho participado, como o Viva Taubaté, o Projeto Social Movimento pela Paz, eles entenderam um pouco essa perspectiva. E a municipalidade, com a melhoria da infraestrutura escolar, aliada com atividades, um calendário unificado entre as escolas, poderia atrair os jovens, deixá-los distantes, né, dos problemas marginais, como o Dr. Osório colocou, e trazendo uma segurança maior para o município, porque, sobretudo, o problema da criminalidade envolve os menores infratores. É isso que tem se detectado aqui. Eu queria até colocar 3 situações assim que eu estou conhecendo mais de perto, são exemplos muito típicos. Semana passada, precisamos, na madrugada, ligar para 190. Demorou mais de 1 hora, várias pessoas tentando para conseguir acionar o 190, que cai numa gravação e depois cai no silêncio. Fala inclusive, que está sendo gravado. Não é aqui, né? É um outro centro operacional. Então, imagina você de madrugada num serviço de emergência que não funcionou. 1 hora se passou. Então, isso não é emergência, é longo prazo. Outra situação é uma pessoa próxima que está desaparecida há 15 dias, né? O carro foi encontrado na margens do Paraíba, o carro da vítima, do desaparecido. A polícia chamou a irmã do desaparecido para ir até o local. Ela pegou o carro, trouxe o carro para casa. Não foi feito perícia, não foi feito vistoria, o carro está na garagem da casa. Então, eu estou colocando aqui posicionamentos também da polícia. Isso, o cidadão está muito desprotegido. A sensação é que você está abandonado sozinho. E, em consequência de tudo isso também, até depois nós vamos entrar na questão, talvez, dos dependentes químicos, que é uma coisa que Taubaté é uma cidade de zumbis, não é só em bairros periféricos.
cidadãos da região da Avenida JK de Oliveira e as ruas transversais, eles lançaram uma campanha Bons Vizinhos. O que é isso? A população está tendo que se unir para encontrar uma solução. O que são os bons vizinhos? Você deve pegar o telefone fixo e o celular do seu vizinho da direita e da esquerda. 24 horas, um monitorando a casa do outro. Porque se entrou alguém na tua casa, se tem alguém na tua porta, você não chegar, de repente de madrugada. Então, além de toda essa questão social, a gente vê depois um aparato da segurança do Estado que talvez não esteja funcionando. Isso é lamentável. Eu gostaria até de ouvir, de repente, do promotor, né? Que ponto chegamos, o que é isso, o que está acontecendo? Porque eu, como cidadã, estou querendo entender. Nós temos que pensar que a questão da violência, o enfrentamento da violência, não demanda a atuação única de um ator. Então nós temos que ter uma atuação sistêmica, todos precisam atuar. Nós temos que pensar no fortalecimento da família. Para aquelas famílias que estão desestruturadas e tudo mais, nós temos que atuar com as redes intersetoriais, principalmente com os CRAS e CREAS, que é a rede de assistência social preconizada aí por legislação federal. Nós temos que ter o fortalecimento das escolas, o fortalecimento das comunidades. Quando a comunidade se une para buscar soluções comuns, conjuntas, é muito importante. E o fortalecimento das instituições públicas. Eu acho que não dá para culpar a polícia, não dá para culpar as polícias, não dá para culpar o poder público só. Acho que todos nós somos culpados e a atuação tem que ser de todos, o enfrentamento tem que ser de todos. Evidentemente que tem uns ou outros um pouco mais, um pouco menos culpados, mas nós todos temos uma dívida muito grande. Eu acho que por isso que a atuação tem que ser sempre de forma sistêmica. A atuação não pode ser de apenas um setor. Não adianta a polícia funcionar bem se a comunidade está desunida. Mas o 190 funcionava mais rapidamente. Mas o que a gente percebe hoje, que o atendimento por parte das polícias, principalmente o atendimento emergencial, não é tão problemático. O maior problema hoje que nós enfrentamos é a questão das investigações. As investigações, elas realmente estão, mas não é só Taubaté, isso é um problema geral. Nós temos um problema muito sério com as perícias. No Brasil inteiro, o sistema pericial está caótico, portanto, o sistema processual penal está caótico. O sistema de investigação está muito ruim, o sistema penal está ruim, o sistema processual penal está ruim, o que leva à impunidade. Então hoje nós temos, mas esse é um problema que precisa também de uma reforma estrutural. Mas eu acho que não dá para culpar só o sistema das polícias ou o sistema de justiça. Nós temos que pensar que a sociedade tem responsabilidade, o poder público precisa fortalecer esse protagonismo por parte da própria comunidade. A comunidade unida é comunidade forte. Isso também é muito importante no enfrentamento dessas questões todas. Eu acho que, mas nós precisamos pensar seriamente, como prioridade hoje, o atendimento das famílias, o atendimento da saúde e principalmente as escolas. Nós precisamos ter escola em período integral, nós precisamos fortalecer a educação básica, nós precisamos fortalecer o ensino profissionalizante para o jovem ter perspectiva. O jovem com perspectiva, jovem com tempo ocupado, é jovem que não fica no elo frágil do sistema de violência, não fica com fragilidade para o traficante. Perfeito. E você, internauta, pode e deve participar, né, entrando em contato conosco através do chat e falando com o nosso repórter Marcos Limão. Inclusive o Luciano Dinamarco, ele disse, ele reforça aqui até o que eu acabei de falar, que o problema não está só na periferia, pois a Praça Santa Terezinha é palco de atos violentos como assaltos, ou seja, uma sensação, a praça que deveria ser um local aprazível para você ir com a família, está dando medo. Então realmente é uma situação muito complicada. O Paulo gostaria de estar colocando... O Luciano, inclusive, é um colaborador do jornal, ele teve um problema gravíssimo. Ele e a esposa dele foram assaltados, eles moram na Santa Terezinha, e sofreram um assalto bárbaro, assim, à luz do dia, né? E logo pela manhã. Então ele é uma vítima, mais uma vítima desse quadro que nós estamos vendo aqui. Mas, voltando a algumas questões, que nós temos como o Osório e o próprio Jean estavam colocando, tem as questões de curto prazo, médio prazo, longo prazo, aquelas coisas todas, certo? A parte do 190, eu já tive a oportunidade de mais de uma vez conhecer esse sistema, como ele funciona,
existe um estudo, que é assim, eles chegaram à conclusão que é preferível trabalhar de maneira centralizada, em que eles irradiam para as suas bases o que está acontecendo. Né? Em tese é bonitinho, certo? Em tese é bonitinho. Está lá, recebe de maneira central, manda para cá. Aqui, já lá em São José dos Campos, onde funciona o Copom, ele tem uma pessoa que é de Taubaté, que tem noção da cidade, que teve um momento que foi muito grave esse quarto todo, porque ninguém sabia onde estava. Tinha funcionário do 90 que não sabia onde era a Praça Dom Epaminondas, né? Agora, mais grave que isso, muito mais grave que isso, é a mentira que o poder público colocou em Taubaté, quando instalou câmeras na praça para monitorar, e não monitorava absolutamente nada. Mentiam descaradamente que era um projeto integrado com a Polícia Militar. A Polícia Militar desmentiu mais de uma vez que não tinha acordo nenhum. Nós, o Jornal Contatos, fomos lá mais de uma vez e verificamos que as câmeras não funcionavam, estavam vazias, era só uma caixinha. Né? Então, assim, esse descalabro administrativo, que para mim ele tem um peso muito grande, porque ele pega a área de segurança, pega a área de saúde, pega a área de educação e tudo mais. Como é que como é que faz? Tem uma parte que bem, mas a sociedade tem que se imbuir, mas se a sociedade vê a autoridade fazendo as barbaridades que está fazendo, né, esse simulacro de segurança, não dá para acreditar. Essa desmoralização tem um peso nesse sentido? O que vocês acham? Eu acredito que isso contribui muito, porque o órgão de gestão pública ele é responsável até por verificar concretamente essas situações, Paulo, e à medida em que isso não funciona bem, tem até mecanismos de ordem legal que podem ser acionados para viabilizar, por meio de provocações junto ao Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, para atuar de uma maneira concreta e repressiva para coibir situações que não condizem com a realidade, né? E dois aspectos que são diretamente relacionados a isso que o Paulo falou, que pode se acrescentar ao debate. O governo federal tem o Plano de Desenvolvimento da Educação, tem diversas verbas as quais podem ser acessadas por meio do município de uma maneira extremamente técnica e eficaz, e lá buscar quantias para investir nas escolas municipais, transformá-las em redutos de conhecimento, cultura e preparação, né, dos jovens e dos adolescentes, além de toda essa questão de gestão aí pública, melhoria da infraestrutura dos bairros, centros culturais, centros comerciais nos bairros, né, as quadras esportivas, os salões, enfim, que podem ser melhor administrados, com atividades programadas. E um segundo aspecto, que até mesmo envolve aí uma política municipal, cada município tem uma autonomia para administrar isso de uma forma eficiente, diz respeito à questão de vincular e atrelar a doação de áreas às empresas, que é uma política que tem que ser muito bem pensada e revista aqui no município de Taubaté, determinando por lei que essas empresas façam contribuições para um fundo municipal que venha a ser utilizado na educação, no âmbito do município, enfim, ao invés de contribuir ou deixar de contribuir para o ISS, enfim, que é até uma quantia que às vezes não é tão expressiva, contribuir para um fundo dessa natureza, que inclusive eu acho que tem uma legislação nesse sentido, né? E com isso fazer com que tenhamos outras alternativas de utilizar os menores aprendizes, dentre outras questões que envolvem uma política transversal, né? Você tem a segurança pública aliada ao desenvolvimento econômico, você tem a questão da saúde também atrelada à segurança pública, o próprio planejamento urbano também está atrelado à segurança pública. Nós temos prédios aí locais, não só das escolas, mas como parques que não são bem utilizados, né? Sedes, que é um
locais que foram construídos, uma obra positiva, né, nesse governo, mas que tem que ter uma forma de utilização sistêmica, planejada, bem avaliada. Eu acho que tudo isso contribui no universo de melhoria, né, do município. Entusiasta da questão, esse programa aprendiz e do estagiário também. Às vezes pessoas jovens, sem qualificação alguma do ensino médio, até que podem entrar no mercado de trabalho, ganhar seu dinheiro e adquirir uma qualificação. É uma coisa bem interessante para tirar o jovem da rua. Até só voltando à questão do 190, a Bia Macedo, ela disse que você liga para o 190 da Praça Santa Terezinha e o policial pede um ponto de referência. Essa questão que o Paulo falou da centralização em São José dos Campos, talvez do serviço. Então você fala Santa Terezinha, o policial não sabe onde é e pede uma referência sobre isso. É um ponto de referência, né? Exatamente, a própria praça já é a referência. O doutor Jean falou alguma coisa sobre a questão de convênios. Doutor Osório, eu queria entender o seguinte, dentro desse programa aqui, né, inclusive de introdução à justiça restaurativa para educadores, eu queria saber se vocês têm uma dimensão de quanto a nossa administração municipal perdeu de verbas para a educação, para todas as áreas que poderiam estar auxiliando na questão da queda da violência, caso tivesse projetos, seriedade para fazer as coisas. Existe um cálculo possível disso, de quanto Taubaté perdeu porque não tem projeto? Eu não diria que perdeu, quanto que perdeu, porque eu não tenho esse dimensionamento, mas de qualquer forma, basta exemplificar que nós não temos uma rede de assistência social, nós não temos CRAS e CRES, que há um repasse de verbas do governo federal para a implantação desses programas de atendimento e assistência social para essas famílias vulneráveis, né? E nós não temos isso. Agora, eu não culpo só o poder municipal. A vida toda nós tivemos aqui o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e para a gente ter qualquer projeto ligado à infância, o que a gente pede de dinheiro para o empresário e o que a gente não ganha é muito grande. Os empresários de Taubaté, e não só de Taubaté, mas de forma geral, eles de uma certa forma poderiam contribuir muito mais e não contribuem. Né? Fazem de conta que o problema não é dele. Por isso que eu digo que o enfrentamento tem que ser sempre sistêmico. É a família, é a escola, é a comunidade, é o empresariado, é o poder público. Eu acho que todos nós temos essa carga de responsabilidade. Se nós tivéssemos hoje, conforme disse o Jean, empresários investindo mais no Fundo Municipal dos Direitos da Criança. Uma legislação voltada para isso. Tem a legislação. Nós temos uma conta, nós temos projetos. E para conseguir doações, o ano passado eu tentei até me envolver num projeto bom aí de uma ONG aí de bairro, que faz um trabalho voluntário maravilhoso com jovens, e nós criamos um curso, eles criaram um projeto de um curso básico de cinema, teatro e expressão artística para alguns jovens em situação de vulnerabilidade, e nós precisávamos de R$70 mil, nós não conseguimos essa doação. E nós temos aqui aqui é uma cidade muito forte no âmbito empresarial. Então, nós temos também uma omissão muito grande por parte do empresariado, por parte da sociedade civil, isso nós não podemos negar. E aí é muito fácil culpar o poder público. Né? Quando a atuação tem que ser de todos, a gente tem que ser... Isso é muito comum em países mais desenvolvidos. País desenvolvido, o problema não é só do poder público, o problema é de todos. E por isso que eu acho bacana essas iniciativas, esses eventos, a sociedade civil se organizando. Às vezes não resolve muito, mas é importante para sensibilizar, para mostrar que o problema tem que ser de todos. O enfrentamento às causas que geram violência é de todos. Inclusive, concordo plenamente, doutor Osório, porque a omissão da sociedade realmente deixou chegar num estado desse. Sim. De um modo geral. Ou a corrupção, é violência. Ou votando errado. Votando errado e depois achar que votar é o suficiente, já fiz a minha parte. Tem que ser participativo. Nós vamos para um pequeno intervalo. Fique aí, a gente já volta. em 1842. Enquanto Dom Pedro II era apenas um infante, o Brasil era governado por uma regência. A oposição ao governo, representada pelos liberais, resolveu tomar o poder à força. Foi assim que eclodiu a Revolta Liberal, razão pela qual foi publicado em Taubaté o Paulista Imparcial, manuscrito clandestino distribuído por baixo das portas. Os autores desse feito são até hoje desconhecidos, e nenhuma cópia do Paulista Imparcial chegou aos nossos tempos para contar os detalhes de um movimento político
e em Taubaté terminou em sangue. A melindrosa, na verdade, e de acordo com alguns autores, ela foi a primeira tribo de expressão visual. A moda na Taubaté da década de 20 reproduzia as regras ditadas em Paris. As novidades eram desfiladas nos salões e clubes recreativos da cidade. Os menos favorecidos aproveitavam os passeios públicos e a ida à missa para ficarem de olho nos modelitos das bem-nascidas. As mulheres foram contra tudo o que era pré-estabelecido para elas. Então o que ela fez? Ela encurtou o vestido, né? A silhueta já não era mais tão redonda, ela já era mais longínqua. Ela já não queria mais usar os cabelos em coque, ela já passou a usar o cabelo mais curtinho. Elas começaram a mostrar, né, os braços, as costas e o grande coqueluche eram os tornozelos. Então elas usavam meias cor da pele, né, para fazer de conta que estavam com as pernas desnudas. As mais moderninhas, que ficaram conhecidas como melindrosas, refletiam com seus figurinos ousados o desejo de emancipação feminina e de igualdade de direito entre homens e mulheres. Elas usavam essa maneira de se vestir, de se comportar para poder mostrar essa ousadia delas, né? E na década de 20 era a época do jazz, né? As grandes bandas de jazz, e tinha o Charleston, que era a dança do momento. E esse modelito das melindrosas, ele facilitava, né? Ele era, assim, bem propício para os movimentos do Charleston. Contrário ao despojamento feminino, os rapazes, inspirados nos uniformes militares, ficaram mais almofadinhas. Os homens passaram a usar os ternos, frequentemente, com 3 botões, né? O colarinho sempre muito bem engomado, com aquele traje muito elegante, que fazia ele se tornar mais alto, mais longilíneo. O acessório que finalizava o vestuário masculino era o chapéu, usado de dia e à noite. Para as moças, o item que completava o look eram umas clutch ou bolsas carteiras. Elas tinham um tipo de uma bolsinha para carregar justamente o batom e o cigarro, era só o que elas carregavam, né? Que é o que a gente leva hoje para uma festa, né? O batom, a máquina fotográfica e mais nada, né? De volta e estamos indo agora para a reta final do nosso debate de hoje sobre violência. Paulo de Tarso. Bom, antes de mais nada, vocês já perceberam que nós vivemos em alguns ajustes técnicos. E isso aí, com o tempo, a gente chega lá. Mas o que me chama a atenção num debate como esse, nós temos aqui um promotor público com uma experiência muito grande nessa área, o professor Jean Soldes Esteves, também engajado, inclusive, em algumas manifestações, algumas atividades, inclusive voltadas para a juventude e para combater a violência, inclusive. Mas o que se percebe, que é uma coisa que está acontecendo no Brasil também, é uma judicialização da política e uma politização do judiciário. O que é isso? Parece grego. Eu vou tentar traduzir, depois melhor vocês dois. O professor de direito, o promotor público talvez tem muito mais facilidade do que eu, né?
para tentar explicar esse fenômeno. Ou seja, de repente, o judiciário está fazendo política, por ausência de política feita nos fóruns políticos, no legislativo, no executivo, né? E ao mesmo tempo você está vendo uma politização da política, ou seja, nós temos juízes e em todos os níveis, inclusive nos órgãos supremos da justiça, que com evidente compromisso com o governo de plantão, né? Então, isso aí seria uma dificuldade para a gente materializar essas políticas necessárias para combater essa violência disseminada que nós vivemos hoje? O professor Osório? Eu entendo que sim. Eu entendo que fortalecer uma democracia, uma sociedade livre, um país com uma democracia consolidada, ele precisa de instituições fortes. Instituições fortes significa instituições eficientes, instituições que se prestem a cumprir o papel constitucional que eles têm. E hoje nós temos aí um poder executivo que manda, um poder legislativo submisso, um poder judiciário muito ausente, muito fraco. O poder judiciário nosso é muito fraco. Quando que nós tivemos o caso de Taubaté do julgamento dos médicos, um julgamento que demora 25 anos, isso é justiça? Um julgamento que demora 10 anos, 15 anos? Então, acho que nós estamos ainda num processo de evolução, ainda vamos demorar muitos anos para que as nossas instituições efetivamente cumpram o seu papel constitucional, as atribuições constitucionais. E isso vai demandar aí fortalecimento dessas instituições, o que passa, voltando aí às questões, por educação do povo. Nós precisamos educar melhor, tudo volta lá para a escola, nós precisamos melhorar as nossas escolas, melhorar a nossa educação, para que nós possamos construir entidades, poderes fortes que cumpram o seu papel. Porque enquanto os poderes forem fracos, ineficientes, nós vamos ter esses diversos problemas que assolam. Eu poderia dizer, doutor Osório, que as instituições ela tem que ser respeitada, mas ela tem que se impor. Sim, tem que se impor. Porque tem que aprender a respeitar as instituições. E quando elas estão desmoralizadas, nós corremos um grave risco. Estou errado, doutor? Não, está muito certo, porque instituições desmoralizadas significa a possibilidade de termos retrocesso, de termos atentados contra a democracia. Então nós precisamos ter instituições mais fortalecidas. Evidentemente que o Poder Judiciário é forte, o Poder Executivo é forte, o Poder Legislativo é consolidado, temos uma Constituição aí democrática, cidadã, mas as instituições nossas ainda estão devendo muito para a população. Todos os três poderes ainda estão devendo muito para a população em termos de prestação de serviço público. Existe até a campanha de alguns jornais já para acabar com as câmaras municipais. Não acabar com as câmaras, mas pelo menos a remuneração de vereadores, existe já. Sim, mas nós não podemos aceitar esse retrocesso, porque o poder legislativo ele é importante, ele precisa ser forte. O poder executivo também. Aliás, a teoria dos freios e contrapesos, um poder fiscalizando o outro. Porque a sensação, acho que as pessoas estão tendo é o seguinte, que o legislativo virou um cúmplice do executivo no que diz respeito à má administração. Sim, mas e essa descrença total. Aí, para que serve um vereador, né? Não, isso já faz tempo, mas infelizmente também não é por aí, né? Nós não vamos resolver o problema tirando direitos constitucionais consagrados para essas instituições. O que nós temos que fazer é o fortalecimento dessas instituições, e o fortalecimento vem através da educação e através da democracia. Por isso que eu gosto dessa ideia de 2 em 2 anos se votar, a população participando, porque cabe à população melhorar esse processo, cabe à população depurar esse processo, né? Escolhendo melhor os seus governantes. Muito bem. O Jean já vai fazer também essas considerações, só uma última participação do internauta, do Davi Carneiro, e ele coloca até isso, a participação popular na construção do plano de segurança pode ser uma saída. Sem dúvida alguma, o Paulo foi muito feliz na colocação dele do que vem acontecendo aí, e o doutor Osório conseguiu ilustrar bem essa questão da judicialização da política e a politização do judiciário. Na verdade, um taubatiano de escola, que foi Monteiro Lobato, que todos nós temos a honra de ver, fala que um país se faz com livros, cultura, homens e livros, né? É uma coisa uma ligada à outra. E me preocupa muito essa questão
intervenção excessiva do Estado nas relações privadas, e ao mesmo tempo que isso pode, em razão do desmando e dos problemas estruturais das instituições públicas brasileiras não estarem num nível de estabilidade ainda desejado e trazer uma segurança jurídica, isso faz com que o capital fuja do país, né? Nós estávamos falando antes do debate da questão da desindustrialização. Isso é uma coisa que preocupa muito. E atrelado a isso, nós temos, com um problema estrutural, envolvendo aí o legislativo, o judiciário e o executivo, de alguma forma, nós não temos uma preparação da sociedade, até mesmo para a demanda econômica que o país vem vivenciando. E nós, como estamos no Vale do Paraíba, um eixo econômico extremamente forte, né? Um dos carros, uma das locomotivas do país, diria a maior, né, que é o estado de São Paulo, o eixo Rio-São Paulo aqui, nós não temos pessoas preparadas para ingressarem no mercado. E com a política que nós temos, que traz um sério problema de instabilidade, o capital foge daqui. E se nós não temos capital investindo, que já é uma realidade, como que nós vamos gerar emprego e até mesmo ter pessoas capazes para ingressar nesse mercado de trabalho? É o que o Paulo e o Osório colocaram em relação à capacitação. Isso passa pela educação, e se nós não tivermos instituições sérias, com força, e que, como você colocou, Sueli, que façam se respeitar, nós teremos seríssimos problemas a partir aí, passado esse momento de euforia com Copa do Mundo, com Olimpíadas. Como é que vamos gerar 150 milhões de empregos nesse país? Que é uma coisa a se preocupar. Isso gera ainda mais problemas de violência, sem dúvida alguma. Inclusive tem uma pergunta aqui da Silvia Dona, que precisamos, ela pergunta, né, para vocês, precisamos atualizar as leis e as punições? Eu acredito que não só as leis e as punições, mas o receio de ser punido, né? Foucault falava punir, vigiar e punir, né? Uma coisa que no Brasil, essa sensação de impunidade, não é só aqui, é uma questão cultural nossa, ela contribui muito para o índice de insegurança social, insegurança econômica que traz um país. Eu tive recentemente na Europa e, apesar da crise que eles vêm vivenciando, eu tive na Inglaterra e em Paris, você percebe que a população ela está engajada, ela está trabalhando, está produzindo, está acontecendo, mas porque as instituições são mais estáveis, elas funcionam e a sensação de fiscalização e punição ela é mais presente. A resposta que a sociedade está querendo, né? Nós precisamos de uma reforma penal e processual penal há muito tempo, porque os nossos códigos são de 1940. Está em fase de construção, nós temos aí já projetos de lei. E realmente precisamos de uma reforma nessa área de Por que a lentidão, hein? A própria CLT, né? A dificuldade é porque o país nosso é um país com uma democracia relativamente jovem, né? A Constituição é recente, e uma sociedade muito dinâmica, e a gente precisa discutir mesmo qual é a opção do legislador. É punir mais, construir mais presídios, ou trabalhar com mais políticas públicas, trabalhar com uma rede social intersetorial mais articulada para evitar, para prevenir o conflito antes que ele surja, para prevenir a violência. São várias questões e questões de fundo. Não é simples construir um código para um país. Bom, para a gente encerrar aqui então, eu gostaria de ouvir dos nossos convidados propostas sintéticas, objetivas e realmente passíveis, né, porque sejam plausíveis, que é possível que um futuro prefeito, uma futura, né, administração consiga colocar em prática e que vocês, pela experiência que vocês já têm, com certeza vai dar um resultado na questão da diminuição da violência, dessa sensação de insegurança que nós taubatianos temos. Doutor Jean. Eu acredito que uma guarda civil, municipal, com uma interface grande entre os diretores de escola, a polícia militar, o conselho tutelar, essa guarda presente nas escolas, né, fazendo, não de maneira armada, mas de uma maneira a coibir o tráfico de drogas, questões pontuais, melhoria da infraestrutura das escolas, melhoria também
da infraestrutura dessas quadras, na melhoria da iluminação, uma política transversal aí que envolvendo educação, cultura, saúde, segurança e esportes, venha de uma maneira mais rápida a contribuir com a diminuição dos problemas de segurança no município de Taubaté. Essencialmente, eu acredito que é isso. Eu entendo também que nós podemos melhorar muito sem políticas mirabolantes. Eu acho assim que primeiro, nós temos que revitalizar o espaço público. As ruas precisam ser melhor iluminadas, as quadras precisam ser revitalizadas, se possível até com colocação de guardas municipais para tomar conta desses espaços públicos, que são tão preciosos para essa nossa juventude. Então, acredito também que nós temos que ter uma política bem clara e definida quanto ao funcionamento de bares que geram também violência, bares que se estendem de madrugada, casas de shows que se estendem pela madrugada fora. Nós temos que ter aí políticas de médio e longo prazo. Não adianta construir uma escola que custa milhões e milhões se as demais escolas não estão revitalizadas, se os espaços públicos não estão revitalizados. Então, o que nós precisamos é de melhorar a iluminação pública, melhorar a aparência da cidade. Isso já ajuda muito. Depois, nós temos que atuar de forma pontual nesses problemas que geram a violência. Por isso, talvez valha a pena o novo governante fazer um diagnóstico, fazer audiências públicas, ouvir a população e pensar formas de agir. Mas essa ação do poder público, além dessa ação aí de revitalização, precisa ser uma ação articulada com a sociedade, com as forças vivas da comunidade, as ONGs, as sociedades de amigos de bairro e com o poder público. A prefeitura pode ser parceira das redes de atendimento, pode ser parceira das polícias civis, civil e militar, pode ser parceira do poder público constituído, para pensar ações conjuntas, que é claro, não vão ser a curto prazo, vão ser a médio e longo prazo. Mas com certeza, uma vez tendo o diagnóstico, dá para pensar políticas que não são tão caras. Não adianta falar assim, vamos encher a cidade com câmeras, tal. Isso não resolve. Os Estados Unidos é uma política muito cara. Os Estados Unidos adotou o sistema de tolerância zero, mas é uma política muito cara e com pouca eficiência. Então, o que nós temos que planejar é uma política talvez viável para o município, que não seja tão custosa, mas assim, um diagnóstico e planejamento de ação. Essa ação tem que ser articulada com famílias, sociedade civil e poder público e o empresariado. Não podemos esquecer do empresariado, que é um grande parceiro nesse processo. Chamando para a responsabilidade social aí das empresas. Paulo de Tarso. Bom, aqui nós estamos chegando ao final de mais esse debate e espero que tenha dado o recado necessário para os nossos internautas a respeito de contribuições aqui de dois especialistas, o doutor Osório, promotor, o professor Gensoldi, para que avaliem as propostas que os candidatos estão formulando para o Taubaté. Porque essa é a razão de se fazer um debate como esse, em que traga alguma contribuição para a democratização das informações. Porque, como eu disse no início, papel em branco aceita qualquer coisa. E analisem o que esses candidatos estão colocando e comparem com as suas histórias de vida, com a sua história política, para ver se tem consistência ou se não tem consistência, antes de tomar uma decisão de botar o voto na urna. Porque Taubaté vive há 8 anos uma desgraça que ainda tem pouco mais de 4 meses ainda pela frente, até o dia 1º de janeiro de 2013, quando finalmente teremos a retirada, toque de caixa desse prefeito, que deverá arcar com muita dor de cabeça, muito processo, quiçá volte até ao seu retiro na Polícia Federal. Da minha parte, boa noite a todos. Sueli, para encerrar. Paulo, eu assino embaixo do que você disse, não fique só vendo essas propostas que estão escritas no papel, avalie o passado da pessoa, o que ela já fez realmente, a especialidade desse discurso. E para vocês, candidatos, já tem uma sugestão, querem fazer um plano participativo, anti-violência, né? Então, aqui os dois convidados, ouvindo, convocar realmente a sociedade, né? Audiências públicas. E a gente está aqui à disposição. E
o próximo tema que nós vamos discutir, também de muita importância, aliás, todos os temas serão muito importantes, é saúde. Então, na próxima segunda-feira, dia 20, a partir das 8 horas, às 20 horas, estaremos novamente aqui no auditório do Sincovat, contamos com vocês, internautas, multipliquem, né, esta nosso debate, levem adiante, porque realmente uma sociedade omissa leva à situação em que nós estamos hoje, de violência, inclusive, e de